Boa tarde, comunidade da Vila. Já estamos à tarde, já. Boa tarde, Paulinha. Boa Marcos. tarde. Queria começar apresentando, deixando que ela se apresente, né? Paula. O que come? Onde... Estou brincando. Paulinha, qual que é a sua história com a comunidade da Vila? O que te fez ficar por aqui? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paula, ou Paulinha, né? Muita gente escolhe sempre me chamar assim. Eu sou paulistana, nasci, cresci, moro aqui desde sempre. Meus pais são mineiros. Igual o Léo falou domingo passado, eu frequento igreja desde a barriga da minha mãe, nos ensaios do coral. Inclusive, na igreja que a gente frequentava quando eu era pequena, eu acabei regendo coral por quase 20 anos. Sou casada com o Wagner, que está ali subindo a escada ali, ó. Está servindo hoje no Conta Comigo, faz 24 anos. Estou um pouquinho atrás do Simval. E sou mãe do Gabriel e do Daniel. O Gabriel está por aí. O Daniel foi para o acampamento do pessoal, os adolescentes aqui da Vila. Por que a gente está aqui hoje, né? Nessa igreja que a gente ia lá no início da vida, em algum momento, a gente se percebeu num ativismo muito grande, aquela coisa de toda hora evento e responsabilidade e tal, aquele sentimento de que se eu não for, não vai acontecer. É uma coisa nossa, né? Quando a gente não descansa, né, Lu? A gente acaba caindo nisso. E é como se a gente estivesse assistindo um filme. Sabe quando você está vendo o filme e você perde um pedaço, você volta, depois você fala... não estou entendendo, o que está acontecendo? Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo tudo isso? E aí, na correria, a gente começou a buscar respostas e tal, e conhecendo pessoas, fazendo amizades e tal, e acabamos vindo parar por aqui. Parece que a gente retomou aquela parte que estava faltando e as coisas se encaixaram, fizeram sentido e nos sentimos em família aqui. É isso. Que bom. É bom ter você como parte da nossa família e igreja. E você, Marcos, voltou das férias descansado ou um pouco mais quebrado? Spoiler. Daqui a pouco eu conto mais um mês. É muito bom estar de volta. Bom te ter de volta. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas nesse período de virada de ano, geralmente eu fico um pouco mais reflexiva, pensando no que eu quero fazer, realizar naquele ano que se inicia. Mas, com o passar dos anos, frente às muitas frustrações, eu fui ficando um pouco mais cínica, um pouco mais realista, talvez menos ousada, me propondo menos coisas mirabolantes quanto ao que fazer ou realizar, né? Como é que é para vocês, Marcos, Paulinha? Qual que é a relação de vocês com resoluções e coisas a fazer e realizar no começo do ano? Bom, eu sempre achei isso meio besteira, assim, né? Virada do ano, feliz ano novo e tal, não muda nada. Você dorme, acorda no outro dia, tudo igual, os boletos chegam igual. Mas, assim, até uma reflexão que a gente aprendia a fazer com a Lu, a vida tem estações, né? Você tem momentos, fases diferentes, né? Então, não é tudo linear, né? A gente, lógico que tem valores que são sólidos e tal, não são negociáveis e tal, mas a vida tem estações e muitas das coisas da vida não são lineares, né? Então, é importante ter um momento de pausa, falar, espera aí, onde eu estou, para onde eu estou indo, o que eu quero, como eu faço isso. Não precisa ser no fim do ano, pode ser no seu aniversário, pode ser, sei lá, no meio do ano. Um momento mas é importante ter um momento de reflexão, assim. Então, eu me vejo hoje fazendo um pouco mais isso, né? Meio quase, não é muito intencional, mas a vida tem me levado a parar de vez em quando e falar, espera aí, e agora, né? Esse negócio de falar eu já fui muito crítico, porque toda promessa, geralmente, de virada acaba em fevereiro, março. E eu lembro no ano retrasado para o ano passado,
eu me empolguei e falei, todo mundo tem a resolução de ler mais a Bíblia, eu fiz um projeto, vamos ler o Novo Testamento o ano todo. Aí entrou um montão de gente aqui da igreja, entrou de gente de fora, e eu me comprometi assim, todo mundo que está no grupo eu vou mentorear e eu vou postar um vídeo toda semana sobre o trecho, explicar quais são os links do Antigo Testamento. E aí eu estava empolgado e depois de janeiro acabou a empolgação e eu falei, caramba, eu tenho mais 48 vídeos para gravar toda semana até dezembro. Meu Deus do céu! E no começo estava lá, mano, no começo eu tinha que responder por semana mais ou menos umas 25 perguntas sobre o texto, sei o quê. Quando chegou outubro não tinha ninguém, parecia que estava vazio, morreu todo mundo, eu postando lá vídeo, porque eu tenho que cumprir o que eu tinha, né? Aí esse ano eu falei, vou fazer diferente. Eu vou fazer assim, pegar todo mundo que se propõe a ler a Bíblia ou o Novo Testamento no ano e vou oferecer o começo só. Não, comigo é Evangelho em 7 semanas. Vamos ler os 4 Evangelhos em 7 semanas. Aí depois você segue sozinho, você vai chegar em Levítico e desistir. Mas assim, eu aprendi a jogar o jogo pelo menos dessa empolgação. Eu acho que é importante esse começo, a reflexão e até mesmo esse bom começar bem. O importante não é ler a Bíblia toda no ano. O importante é começar bem e gostar de ler a Bíblia. E aí você só leu um evangelho no ano todo, mas você leu com continuidade, com reflexão. Então, assim, é um pouco disso. Perfeito. Esse ano eu me propus uma meta um pouco diferente. Eu cheguei no final do ano passado completamente esgotada, exausta, sem força, sem ânimo, sem motivação. E até então eu achava normal. Afinal de contas, quem não, né? A gente pergunta, e aí, como é que você está? Nossa, a vida está uma correria, estou cansada. E é até um sinal de status estar cansado, não é? Parece que, não, olha como as coisas estão indo bem para a Luísa. Ela está cansada. Ela está fazendo muita coisa. Tem muita coisa acontecendo. E aí eu fui fazer meus exames de final de ano. E não estava tudo normal. Muito pelo contrário. Eu precisei fazer mais alguns exames para investigar se o pior estava se configurando ali. E enquanto eu fazia esses exames, esperava os resultados, eu tive que fazer uma reflexão. E eu parei para pensar, cara, se der determinado resultado, o meu ano de 2024 vai ser uma coisa completamente diferente do que eu imaginava. Na verdade, não dá nem para eu planejar nada agora, no final do ano, porque eu não sei. Não sei o que vai acontecer. A única coisa que eu sei é que eu preciso mudar. Graças a Deus, o pior não se configurou. Mas a reflexão foi feita e o puxão de orelha de Deus foi dado. E em 2024, uma das minhas metas é planejar, priorizar e proteger o meu descanso. E falar isso de púlpito é constrangedor, gente. Porque a nossa sociedade não valoriza o descanso. Muito pelo contrário. Falar isso na frente do meu chefe, então... Chefe, eu vou continuar trabalhando, só que eu também vou descansar. Se você prioriza o descanso, parece falta de ambição, parece preguiça. Contentamento parece... Gente, o que é isso? Que pessoa é essa que não quer mais, não quer fazer mais, na verdade, quer fazer menos? Quando a gente vê, por exemplo, Vitor Pérez dando esse passo. Esse ano eu não vou fazer mais, eu vou fazer menos para estar com a minha família. O que a nossa sociedade diz sobre isso? E aí eu fiquei pensando, cara, por que a gente espera chegar no limite para fazer essa reflexão? E aí, então, proteger o nosso descanso. A gente vive numa sociedade do cansaço, uma sociedade que está a todo momento nos estimulando a querer mais e a fazer mais. Tem um filósofo chamado Byung-Chul Han que escreveu um ensaio
chamado Sociedade do Cansaço, e ele disse que isso se dá pelo excesso da nossa produtividade, mas também da positividade. A gente está o tempo todo recebendo a mensagem de que você consegue. Você consegue ser o que você quiser, basta você se esforçar mais. Você consegue mais, basta você se esforçar mais. E aí, se a gente não consegue, mesmo se esforçando, o problema não é a mensagem que foi passada, é você que não se esforçou o suficiente. E o resultado disso é o quê? Depressão. Nós, como cristãos, precisamos descansar em uma sociedade que desaprendeu a descansar. Porque a questão não é só a gente ter muitas coisas para fazer e para realizar. A gente não sabe mais o que é descanso. Quando a gente para descansar, o que a gente faz? Scrolla o Instagram. Liga o Netflix e maratona séries. Nada de errado, pode fazer. Mas será que isso realmente descansa? Será que a gente não está colocando só para dentro de nós ainda mais informação, ainda mais coisas? Como que está a relação de vocês aí com o cansaço? Paulinha, Marcos. Sou só eu? Não é só você. E não é só no fim do ano, não, que bate o cansaço. É toda semana. E a gente fica pensando, deve ser a idade, deve ser hormonal, deve ser o trabalho, deve ser... A gente fica procurando explicações, mas a explicação é a gente mesmo. A gente se força, né? Isso porque a gente quer se condicionar nessa pressão da sociedade, né? E, inclusive, a terapia tem me ajudado muito com isso, né? Se você, né, ainda não faz, procure. Aquele exercício de você falar com você mesmo, né? Tipo, você se deparar com coisas que você mesmo acredita e você não cumpre, não age de acordo. É muito louco. E então, assim, é um treino. Acho que é um treino essa coisa de você parar para pensar: eu preciso descansar, eu sei disso, né? Preciso dormir. E é uma luta, porque tudo vai contra isso, né? Então é um treino. Meu relacionamento com o descanso, ele foi muito esquizofrênico, assim. Estou tentando resolver agora. Minha vida toda eu tive um relacionamento com Deus errado. O começo, assim, principalmente porque era pelo que eu produzia. Eu sou um realizador, adoro projetos novos, eu faço, geralmente consigo fazer acontecer. Muitas conversas com o Gustavo da hora, ele falou: você tem que se reidentificar. Deus não gosta de você pelo que você produz. E aí eu lembro que eu casei com uma pessoa que gosta de descansar, gosta de viajar. O sonho dela não é ter nada a fazer, ela gosta de levar a família para descansar, e aquilo foi maravilhoso, salvou um pouco a minha vida. E a outra coisa que salvou, ela é uma pessoa, ela trabalha no mercado financeiro, e Deus decidiu abençoar financeiramente a minha vida de missionário com uma pessoa que traz um recurso. E aí minhas férias começaram a ser umas férias que podia ir para algum lugar do mundo, coisas muito mais gostosas que eu experimentei a minha vida toda, do que só ir para Goiânia e voltar todo fim de ano. E aí eu lembro que o começo desse negócio, desse descanso das férias, era esconder. Eu não podia postar no Instagram, porque isso não é vida de missionário. Eu tinha medo de falar: esse pastor está roubando o dinheiro das ovelhas, do dízimo. E eu escondia o descanso. O descanso é uma hora para você mentir, que está fazendo outra coisa. Eu arranjava convites em outros países para pregar na igreja, para falar que eu estava fazendo missões. Eu estava pagando tudo. E aí, lá para 2015, eu acho que eu decidi encarar, falei: eu vou postar nas redes, eu sempre fui de rede social, e aí eu fui para o lado errado, quase de ostentação. Eu posso, sabe? Aquele, eu estou pagando. E foi, eu acho que nesses últimos anos, até porque o meu Instagram já não é mais meu mesmo, é de uma equipe lá, eu comecei a falar: mano, não preciso postar tudo, mas também posso postar se eu quiser. E essas férias, por exemplo, a gente planejou o ano todo as férias mais desejadas para apresentar neve para os nossos filhos e esquiar. Vocês têm um pastor que esquia nas férias. E aí talvez vocês viram umas fotos de eu esquiando lá com meus filhos,
bonito, pastor de snowboard. Tive que até fazer em 2V de velocidade, porque parecia um moleque devagarzinho assim. Daí parecia que eu sabia. Mas, assim, chegou no final das férias, cheguei aqui no Brasil e fui direto para o hospital, mancha no pulmão, eu peguei, estava quase entrando numa pneumonia e eu descobri que num dos meus tombos eu quebrei minha costela e... É isso, foi maravilhosa minhas férias, gente. Vocês viram lá no Instagram, é muito bom. E é isso, é isso, entendeu? Não é o que a gente vê nas redes sociais, nem o que a gente esconde das redes sociais. É o que é. Meu filho, a gente foi na Euro Disney, -3, chovendo o dia todo, maravilhoso, sabe? E ir lá. E aí a gente voltou e a gente falou, amanhã, filho, a gente não vai sair do hotel. Aí ele, não vai, a gente vai ter amanhã, umas férias. Aí eu virei, lá em Paris, aí eu virei e falei, caraca, isso eu vou levar para o púlpito. A sua pergunta foi incrível, filho. Amanhã a gente vai ficar aqui no hotel umas férias. Férias das férias, né? Por causa dessa cultura que não valoriza o descanso, os níveis de doenças mentais só sobem. Teve uma pesquisa recente feita pela ONG Think Olga, que aponta que 45% das mulheres brasileiras têm um diagnóstico de ansiedade, de depressão ou algum outro transtorno mental. E a minha suspeita é que a outra metade só não está diagnosticada. E a OMS falou que o primeiro ano de pandemia fez com que a ansiedade e a depressão aumentasse 25% e tem aumentado nessa porcentagem a cada ano que passa. E que o Brasil é o líder no mundo em prevalência de transtorno de ansiedade. Não sou só eu, não é só o Marcos, não é só a Paulinha, somos todos nós. Nós estamos cansados, sobrecarregados e exaustos. E nós, como cristãos, precisamos aprender a descansar e a ensinar o mundo o que é o descanso. Porque quando a gente descansa, a gente está revelando quem nosso Deus é. A Bíblia tem alguns temas que percorrem a narrativa inteira dela, e descanso é um deles. Descanso aparece em Gênesis e aparece até Apocalipse. E nessa manhã, na verdade, nesse início de tarde, a gente vai percorrer alguns desses textos, para a gente sair daqui sabendo quão importante o descanso é, convencidos também a proteger nosso descanso, e, mais importante, como a gente consegue descansar em uma sociedade que vai fazer de tudo para que a gente não descanse. Então, quero que a gente abra primeiro nossas Bíblias em Gênesis 2, versículos de 1 a 3. Se você quiser acompanhar também no telão, está ali. E diz o seguinte: desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Deus descansou. Eu podia parar por aqui. Deus criou tudo, se satisfez, parou e descansou. Porque nós não conseguimos parar e dizer, agora está na hora de descansar. Quando Deus descansou, ele abençoou e santificou o dia do descanso. Ao fazer isso, ele nos mostra que descanso é uma bênção e que descansar é sagrado. A gente não devia sentir culpa e vergonha por descansar. Porque quando a gente escolhe descansar, nós estamos adorando a Deus e refletindo a imagem e semelhança de um Deus que descansa. A gente não adora a Deus só quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente vai na igreja. A gente adora a Deus quando a gente descansa.
Quando a gente descansa, a gente está entrando em solo sagrado e em solo santificador. Porque quando a gente escolhe descansar, a gente se parece mais com Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas quando está faltando descanso na minha vida, eu fico mais vulnerável para o pecado. Eu fico mais impaciente. Eu fico menos amorosa. Paulo está aí de prova. O pecado floresce na falta de descanso. A falta de descanso nos torna surdos para o falar suave de Deus em meio ao turbilhão de coisas a fazer, ouvir, ler e realizar. Vira e mexe, alguém me pergunta: Luísa, como que eu posso ter uma vida mais espiritual, mesmo na correria do dia a dia? Eu quero orar mais, eu quero ler mais a Bíblia. E a primeira coisa que eu pergunto para essa pessoa é: mas você está dormindo? Porque o descanso é tão espiritual quanto ler a Bíblia e orar. Esse negócio de dormir, eu tenho que intervir aqui, que é muito bom. Me lembrou uma coisa muito boa, né? Às vezes dormir é mais espiritual do que orar, né? A gente, um tempo atrás, deixa eu ver, 19 anos atrás, eu fui convidado para entrar num grupo de 25 a 35 anos de espiritualidade. Estava já formado, tudo. A gente ia numa espécie de mosteiro, passar uns 3 dias e aprender a orar com os pais da igreja, tudo. Tinha um negócio chamado Lectio Divina, que era uma oração que a gente se lia o texto 3 vezes seguido e a gente ficava 30 minutos em silêncio, tentando deixar Deus orar através de nós. Não a gente falar nada, mas Deus orando através de nós. Era o nosso primeiro encontro, 30 jovens ali, e a gente sentando, e aí tinham 4 mentores incríveis. O meu mentor, que eu me identifiquei, que me convidou, chamava Ricardo Barbosa. Ele é um monge, praticamente, pastor presbiteriano lá em Brasília. E eu lembro que foi a primeira sessão, e aí ele leu o texto 3 vezes, é um texto pequeno, e a gente baixava a cabeça, aquilo lá já me angustiava, porque eu gosto de falar muito. E aí tinha que ficar 30 minutos, e assim, o Ricardo estava do outro lado da sala, eu estava aqui, a gente baixou a cabeça, começamos eu tentando assim, tem que deixar orar, Deus, tem que deixar Deus orar, vai orando aí, eu não estou te ouvindo. E daqui a pouco, no meio desse turbilhão do meu silêncio, eu começo a ouvir assim. E aí eu levanto o olho assim, olho para o lado, meu amigo, que eu tinha conhecido lá ali de Brasília. Eu falei, caraca, mano, ele está dormindo. E aí eu olho para frente, o Ricardo Barbosa, o mentor do negócio, ele levanta assim e percebe que o cara está dormindo. E ele olha para mim assim, já me repreendendo. Não zoa, porque ele sabe que eu zoo pra caramba, né? Eu e ele é amigos de zoeira. E aí eu falei, eu não sabia se eu cutucar. Vou deixar o cara passar vergonha, também é legal, eu gosto disso. Aí eu cutuquei ali. Aí depois desse exercício, tinha uma palestra, você ia para pequenos grupos falar o que Deus falou através de você naqueles 30 minutos de oração. Eu falei, eu vou no grupo dele, não tem como. Isso aqui é um paraíso. Já que eu estou sendo torturado em 30 minutos de silêncio, eu quero ouvir o que ele vai falar. E eu lembro direitinho que o Ricardo também foi no grupo dele, o Ricardo falou o significado do silêncio. Eu vim aqui, inventei alguma coisa. E aí, era ele, né? O que Deus falou com você nesse seu primeiro período de Lectio Divina? Foi muito claro para mim, pastor. Foi como eu estivesse no Getsemane e Jesus me convidando para orar e eu só conseguia dormir. Eu falei, o miserável é um gênio. Caraca, que resposta boa! Mas é isso, Luísa. Eu acho que, mesmo miserável sendo um gênio, ele descobriu, às vezes dormir é o ato mais espiritual do que você ir para uma vigília. Dormir bem, dormir relaxando em Deus. É que tem uma questão, a gente não sabe descansar, né? É o que você falou, quando a gente vai descansar, a gente vai rolar o Instagram e a gente fica só absorvendo mais informação, parece que eu acho que é isso, a gente não sabe. Como é que faz isso, né? É uma coisa que a gente não aprendeu. A gente vai aprender ao longo dessa fala de hoje.
Lembra que o sono é sagrado, já diria o poeta, né? E antes que o pecado entrasse no mundo, antes da queda, Deus descansou. Então, o descanso, ele não existe só porque a gente se cansa. Desde a criação, Deus intencionou para que a nossa vida fosse plena quando a gente respeitasse ritmos de trabalho e descanso. O descanso faz parte da intenção de Deus para a nossa vida. Só que a gente sabe que o pecado entrou no mundo. E aí, a partir do momento que o pecado entra no mundo, a gente passa a ultrapassar ainda mais os nossos limites, não saber mais, né, o que é descansar e como descansar. E aí, o descanso virou mandamento. Em Êxodo 20, 8 a 11, quem quiser folhear um pouquinho mais sua Bíblia até lá, diz o seguinte: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O descanso é uma ordem do Senhor. Deus ordena que a gente descanse. E eu acho que a falta do descanso é o pecado que a gente mais comete e que está mais normalizado na nossa sociedade. Está mais glamourizado até. E o povo de Israel, ele levou esse mandamento ao pé da letra, né? Então era, não, no sábado a gente não pode fazer nada, não pode nem incentivar ninguém a trabalhar e tudo mais. E eu lembro que meu pai cresceu em uma igreja que levava muito a sério o dia do Senhor também, e incentivava as pessoas a não, né, fazerem outras pessoas trabalharem também no dia do Senhor e tudo mais. E o sonho do meu pai era se tornar jogador de futebol do Palmeiras. Ele é palmeirense roxo. Ó, eu já vi os corintianos, ou os flamenguistas, né? Hoje em dia é o Flamengo. E ele chegou a jogar na categoria de base do Palmeiras. Só que os meus avós falaram para ele que ele não poderia continuar, porque jogador de futebol trabalha aos domingos. E aí, por ironias do destino, hoje meu pai é o quê? Pastor. E trabalha aos domingos. Mas Deus sabe o que faz? A igreja brasileira ia perder um ótimo pregador. A questão aqui de guardar o sábado não está relacionada a um dia específico, ao que fazer ou deixar de fazer nesse dia específico. É sobre a essência de você separar um dia, ou um período de 24 horas. Às vezes não é um dia completo, mas um período de 24 horas para você parar de trabalhar. Lembrar que você é humano e Deus é Deus. Lembrar que você tem limites e que Deus não tem limites. Lembrar quem você é e quem Deus é. Lembrar que em vão trabalha, edifica a casa, se não for Deus. Em vão a gente vai trabalhar se Deus não edificar a casa. A gente não é mais uma sociedade agrária, né? Aqui ninguém trabalha mais com a terra diretamente. Ninguém vai lá, ara, planta, espera colher. Numa sociedade agrária fica muito mais claro que o nosso trabalho é em cooperação com Deus. Que de nada adianta você ir lá, arar a terra, adubar a terra, plantar a semente, regar, se Deus não mandar as condições adequadas, climáticas, se não mandar o sol e a chuva. Mas a gente se esquece disso. E parece que se a gente parar de trabalhar, tudo vai desmoronar. Se a gente parar de se preocupar, as coisas vão parar de acontecer. Se a gente
parar de fazer o que a gente tem que fazer, o tanto de coisa que a gente precisa fazer, o Senhor vai deixar de cuidar da gente. Quando a gente descansa, a gente encara a realidade de que nós não somos onipotentes, que nós não somos onipresentes e não somos oniscientes. A gente encara a realidade de que quando a gente descansa, Deus continua no controle de tudo. E isso é um bom sinal. Isso é liberdade para a nossa vida. Quando a gente cumpre o mandamento de descansar, a gente está declarando a nossa confiança em Deus como um bom pai que sabe aonde Ele está nos levando, que quer cuidar da gente, que tem bons planos para nós, que quer abençoar os nossos esforços. Esse dia que a gente tira do descanso é um dia que a gente ergue os nossos esforços para Deus e fala: Senhor, eu fiz até aqui e agora, se o Senhor não abençoar, isso tudo vai ser em vão. Isso me faz lembrar de um episódio que eu tive com meus filhos. Eu estava sozinha com eles em São Paulo. O Paulo, acho que estava tocando em alguma igreja. Era um sábado. Meu filho mais velho estava com 3 anos e meu mais novo com 1 ano. E estava próximo do Dia das Mães. E seria a primeira apresentação de Dia das Mães do meu filho mais velho. Era 10 horas da manhã essa apresentação. Como mãe de bebê, o que eu fiz? Planos e criei expectativas. E pensei, se é às 10, eu vou sair às 9. Demora 15 minutos até a escola. Mas eu vou sair às 9 por quê? Eles vão entrar no carro e vão dormir. E aí eles vão tirar um cochilo bom. E quem é mãe de bebê sabe que, se não tiver o cochilo bom, né, depois estraga o dia inteiro. Estou vendo ali meus companheiros de guerra ali no fundo. Falei, eles vão tirar o cochilo, o tempo que eles precisam tirar. Eu vou parar na frente da escola, vou conseguir dar minha descansada também e vai dar tudo certo. O coração do homem pode fazer planos, né, gente? Fui lá, coloquei os 2 no carro, virei a primeira esquina e o de 1 ano dormiu. Eu virei e falei, yes, abati o primeiro, agora só falta abater o segundo. E o Gabriel, que era o meu mais velho de 3 anos, estava olhando pela janela fixamente, e eu andando, indo, devagarinho. Eu falando, gente, essa criança não vai dormir. Não é possível que ele não vá dormir. E aí eu tive a brilhante ideia de virar uma direita que não estava no caminho habitual, porque daí eu vou fazer um caminho um pouquinho mais longo, mais tempo de chacoalhar de carro, criança dorme, todos ficam felizes. Quando eu virei, berros e rangeres de dente. Mamãe, esse não é o caminho da escola. Mamãe, a gente não vai conseguir chegar na escola. Eu não sei mais como voltar para o caminho da escola. E eu lá, filho, eu sei o caminho. Descansa. Dorme. Eu sei os planos que eu tenho para você. Planos de te fazer bem, não de te causar danos. Não funcionou. Tivemos que voltar para o caminho original. Cheguei com 45 minutos de antecedência. O mais novo acordou, caos instalado na terra, estragou o meu dia. Mas a apresentação foi linda, eu chorei, deu tudo certo. Quantas vezes nós, na primeira curva que Deus dá, que a gente não estava esperando, a gente se desespera e não consegue mais descansar. Senhor, e agora? Eu não sei mais o que fazer, eu não sei como voltar para o caminho, eu não sei como voltar para o controle da situação, para a previsão de que tudo vai dar certo. E o Senhor está ali falando, mas eu sei. E eu sou um bom pai, eu estou cuidando de você. Esse desvio tem um propósito, vai dar tudo certo.
eu acho que todos nós estamos convencidos de que a gente precisa descansar. E acho que a maior dificuldade não é saber que precisa descansar, mas é isso que a Paulinha falou. Como? Como descansar? Porque as demandas vão continuar vindo. Os boletos continuam aparecendo ali para serem pagos. O trabalho precisa continuar sendo feito. Como descansar quando a gente tem tanta responsabilidade e, ao mesmo tempo, tantas incertezas, tanta falta de controle? E Jesus tem um recado para nós, os cansados e sobrecarregados. Vamos lá para Mateus 11, 28 a 30. Jesus nos diz o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Jesus nos diz como aprender a descansar. Aprendendo do coração de Jesus, manso e humilde. O descanso da alma vem de um coração que aprendeu com Cristo a ser manso e humilde. Eu costumo falar para os meus filhos, quando eles estão sendo muito teimosos, eu falo: filho, a gente tem que ter o coração molinho, não o coração duro. A gente precisa ter um coração mole e não um coração endurecido. O coração duro não sabe o seu tamanho e esquece o tamanho de Deus. O coração duro acha que pode mais do que de fato pode. O coração duro quer que tudo seja do nosso jeito, quer que tudo seja no nosso tempo, quer que tudo seja com a força do nosso braço e não quer admitir que Deus é o Senhor e está no controle e eu não estou no controle. O nosso coração duro, na verdade, não quer admitir que sem Cristo a gente não dá conta. Porque, no fundo, a gente quer dar conta. A gente quer os louros de dar conta. Vira e mexe, o nosso coração duro faz a gente achar que a gente tem condição de agradar a Deus e que basta a gente se esforçar mais para sermos bons meninos e Deus vai nos dar aquilo que a gente deseja. O nosso coração duro faz a gente pensar que Deus se importa com a nossa performance e que o que a gente faz ou deixa de fazer faz alguma diferença para o amor que Deus tem por nós. Em Cristo não há mais nada a provar, não há mais nada a tentar convencer, não tem nada que a gente possa fazer ou deixar de fazer, alcançar ou realizar, para mudar o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Isso é descanso para a alma. E Jesus não nos prometeu que na nossa vida tudo iria dar certo, que a gente não ia ter problema, que não teria dificuldade. Muito pelo contrário, o que ele disse foi: no mundo tereis aflições, mas não se perturbe o vosso coração, porque eu venci o mundo. Jesus não nos promete uma vida sem problemas, ele nos promete a sua presença em meio aos problemas. E essa presença é o nosso descanso. Tem um salmo que eu amo que diz: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. E tem uma outra tradução, que eu acho melhor ainda, que ao invés de aquiete-se, fala: pare de lutar e saiba que eu sou Deus. Pare de se debater e saiba que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. E, gente,
Hoje a gente pode olhar ao redor e ver consequências do pecado nas nossas vidas, na vida das pessoas ao nosso redor, na nossa cidade. E talvez duvidar disso que eu vou falar aqui para vocês agora. Mas Cristo reina. Cristo venceu. E hoje Ele reina sobre todas as coisas. Não há 1 centímetro na realidade que esteja fora do controle de Jesus. E Ele é bom. Ele é confiável. Ele é grande. Ele será exaltado. Um dia o seu reinado vai ser revelado. E nesse dia todo joelho vai se dobrar diante dele. E vai reconhecer: o Senhor é Deus. Diante das nossas dificuldades, Jesus não nos promete tirar a gente delas. Mas Ele promete que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua no controle. Que Ele continua presente. Cristo não veio para os perfeitos, os que dão conta, para os bem-sucedidos. Cristo veio para os imperfeitos, para os sobrecarregados, para os cansados, para os desanimados. Cristo veio para os fracassados, para aqueles que a sociedade olha e fala: e esse aí não deu em nada. Cristo veio para este, para mim e para vocês. E o nosso descanso é ir até Ele e tomar o jugo dele, que é suave, o fardo pesado aos pés da cruz. Reconhecendo: Jesus, eu não dou conta, mas o Senhor dá. O Senhor continua no controle. Eu não sei qual é o futuro, mas o Senhor conhece o futuro, o Senhor já sabe. E eu sei que o meu futuro é bom e certo, porque um dia o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar, todo cansaço vai ter fim. Toda tristeza vai ter fim. Descansar é importante para Deus. Descansar é sagrado. Descansar é santificador. Descansar é um mandamento. Mas, acima de tudo, descansar é um privilégio para nós que estamos em Cristo. E quando a gente descansa em meio a uma sociedade que não sabe mais o que é descansar e não valoriza mais o descanso, nós estamos apontando para Cristo. E para a realidade última. Cristo reinando. Amém.